Ustedes bienvenidos una vez más a nuestro séptimo Congreso Online de Reiki. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Espero estén disfrutando al máximo cada segundo de estos 3 días. Recuerda que únicamente tienes acceso libre por estos 3 días de Congreso. Además, siempre puedes adquirir una entrada VIP, la cual con la podrás acceder para toda la vida a todas las exposiciones, además de un diploma con tu nombre. Y en este momento, debo de confesarlo, me siento un poquito nervioso porque estoy con un gran maestro conocido por todos ustedes. Tiene una vasta carrera a nivel internacional, muy reconocido en todo Hispanoamérica y por supuesto muy querido en Brasil, de donde él viene precisamente. Ha sido autor de innumerables libros, libros clásicos como el Reiki Universal, el Reiki tradicional japonés, la enciclopedia perdón, el manual de el terapeuta profesional, libros que son de cabecera para cualquier maestro de Reiki que ame esta profesión. Además, sus libros han sido publicados en numerosos idiomas. La verdad, de nuevo, para mí es un gran honor poder estar aquí y compartir con ustedes estos minutos en que el maestro Johnny De Carli de Brasil nos trae su sabiduría. Maestro, muchísimas gracias, muy obrigado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como vai, Erite? Antes de começarmos, eu quero uma vez mais agradecer a Deus pela saúde, né? Sem saúde nós não estaríamos aqui, pela oportunidade desse congresso. Agradecer ao Sensei Uzui, graças ao legado dele, ao trabalho dele, nós estamos aqui, 102 anos depois da meditação. Te agradeço pelo seu lindo trabalho, eu venho acompanhando já faz alguns anos. Tive a oportunidade de participar pela primeira vez no ano passado, né, como palestrante. Eu me sinto muito honrado pelo convite esse ano de participarmos uma vez mais. E agradecer por ter convidado também a minha filha Juliana De Carli, que mora em Portugal, para falar sobre o Reiki e o Ho'oponopono. Então, eu sou muito grato a você e quero te parabenizar pelo lindo trabalho e por mais esse congresso. Eu estou à sua disposição para a gente ir respondendo as suas perguntas. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Y nos traes un tema, pero buenísimo. Lo voy a decir en portugués primero y luego en español. Intentaré hacer lo mejor posible en portugués. El tema es Maravilha. o Reiki como camino seguro expansado de conciencia, condición fundamental por una vida pacífica y feliz. Es decir, Reiki como un camino seguro hacia la expansión de la conciencia, condición fundamental para una vida tranquila y feliz. Vamos con la primera pregunta. Profesor Johnny, ¿cómo surgió el tema de esa su palestra? ¿Cómo surgió el tema de esta exposición? Bom, Rich, nós sabemos que nos primórdios, no início da civilização, a religião, a ciência e a filosofia, elas caminhavam de braços dados. Então, o líder religioso, ele também era um cientista e era um filósofo, né? Nós sabemos que Albert Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado, a pessoa que mais contribuiu positivamente para a humanidade no século passado, ele nos deixou um legado muito grande. E entre as citações de Albert Einstein, ele dizia que a ciência sem a religião ela é manca. E a religião sem a ciência é cega. Quando eu falo de religião, não é essa religião que muitas pessoas conhecem ou enxergam, né? Tem uma outra citação de Albert Einstein que ele divulgou depois da visita que ele esteve no Japão. Eu te mandei uma fotografia de 1922, em que Albert Einstein visitou Kyoto, onde Mikao Sui fez a meditação dele no Monte Kurama, e Tóquio, onde foi inaugurada a primeira clínica de Reiki. E Einstein dizia o seguinte, que a religião
do futuro, ou seja, a nossa religião. Einstein faleceu em 1955. Ela será cósmica. E nós, reikianos, nós trabalhamos com energia primordial cósmica. Então, a religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Quando eu estava escrevendo esse livro foi publicado em Madrid, pela editorial EDAF, Reiki como sistema tradicional japonês. Quando eu estava escrevendo esse livro, isso há 22, 23 anos atrás, eu estive pela segunda vez em Tóquio com um dos meus professores, que eu quero muito bem a ele, que é o Sensei Fuminori Aoki. Ele fez o prefácio desse livro e as perguntas eram muitas sobre as técnicas do Reiki tradicional japonês. Então, o Sensei Fuminori Aoki, ele entendeu que seria interessante que eu fizesse uma pequena viagem a Kyoto e procurasse um outro professor, um dos professores dele, que é o Sensei Doi Hiroshi, que na época era membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai, que é a organização fundada, criada por Mikao Sui. E o Sensei Doi Hiroshi, ele me disse o seguinte naquela viagem que faz exatamente 22 anos, que no Japão, os membros da Usui Reiki Ryoho Gakkai, dessa organização, eles viam o Reiki sobre 3 vertentes. Primeiro, como um eficaz método de cura, de prevenção e recuperação da saúde, como é a homeopatia, a acupuntura. Então, o Reiki chegou no Ocidente dessa forma, como uma técnica terapêutica. Depois, eles viam também o Reiki. Naquela época, falava-se muito pouco sobre esse tema no Brasil. Eu, inclusive, escrevi um livro, também publicado na Espanha, que é o Reiki como filosofia de vida. São mais de 500 páginas. Então, o Reiki também, no Japão, é visto como uma filosofia de vida, uma maneira de viver pautada em cima dos 5 princípios do Reiki, que foram adotados por Mikao Sui, não foram desenvolvidos por ele. E o terceiro enfoque que o Sensei Doi Hiroshi me colocou, que o Reiki era visto como um método de expansão da consciência, que as pessoas denominam, muitas vezes de forma equivocada, como evolução espiritual, porque, em termos espirituais, todos nós somos criados pelo mesmo Deus Criador, somos semelhantes. A diferença entre as pessoas está no nível de consciência dessas pessoas. E que o Reiki é um eficaz método para a expansão da consciência, para a evolução espiritual. Em cima desse enfoque que eu recebi no Japão há 22 anos atrás, eu apresento para você hoje o tema da nossa palestra, que é o Reiki como caminho seguro de expansão da consciência, condição fundamental para uma vida pacífica e feliz, que é o que nós estamos abordando nesse congresso, o Reiki para a paz. Então, é isso, Rit. Estou à sua disposição para seguirmos para a próxima pergunta. Genial, maestro. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe algún documento oficial de Reiki que compruebe que Reiki sea también un método de expansado de conciencia? Profesor, ¿existe algún documento oficial de Reiki que demuestre que Reiki es también un método de expansión de la conciencia y evolución espiritual? Bom, no ano de 1998, eu estive a primeira vez no Japão e eu publiquei esse livro. Esse livro não está publicado na Espanha. É o Reiki, a terapia do terceiro milênio. Isso em 1998. E pela primeira vez no Ocidente, eu tive o privilégio e a honra de apresentar num idioma ocidental, que é o português,
um idioma latino, a tradução da inscrição que está talhada no Memorial a Mikao Sui, que fica em Tóquio. Então, nesse memorial, onde estão as cinzas provenientes da cremação de Mikao Sui, esse memorial foi construído pela organização fundada por Uzui, que é a Uzui Reiki Ryoho Gakkai. O segundo presidente da Gakkai, que foi um outro almirante, Jusaburo Ushida, ele sucedeu Mikao Sui após a morte de Mikao Sui em 1926. Está escrito o seguinte, que ele começou, ele quem? Isso eu estou já colocando para você o que está escrito lá na pedra. Ele, Mikao Sui, começou, ele não redescobriu o Reiki, ele começou, ele é o criador, de um modo novo. Por que um modo novo? Ele agregou os 125 poemas do Imperador Meiji, ele agregou os 5 princípios, ele agregou técnicas que ele conheceu na China. Então, um método, do grego métodos, caminho seguro, ou seja, funciona com todo mundo, de aperfeiçoar o corpo, ou seja, o corpo ele fica mais funcional, com mais saúde, e o espírito. Então, isso está escrito lá na pedra. Isso não veio da minha cabeça. Que Mikao Sui começou de um modo novo, porque já vinham outros modos, outras formas de aperfeiçoar o espírito, um método, um caminho seguro de aperfeiçoar o corpo e o espírito, baseado na energia Reiki do universo. Então, isso é um documento oficial, é o primeiro documento oficial que foi divulgado no Ocidente, que é a inscrição, tá, da lápide, onde estão as cinzas de Mikao Sui. É isso, Rich. Muy bien, maestro. ¿Hay más algún documento oficiado Reiki que compruebe que Reiki sea también un método de expansón de conciencia? ¿Existe algún otro documento oficial de Reiki que demuestre que Reiki también es un método de expansión de conciencia? Bom, no ano de 1974, Mikao Sui já estava falecido há quase 50 anos, a organização, o Zuirei Ryoho Gakkai, ela publicou um manual oficial chamado Reiki Ryoho Rikkei. E nesse manual, que eu ganhei de presente do presidente da Associação Portuguesa de Reiki Monte Kurama, João Magalhães, inclusive quero lhe parabenizar pelo convite de Paula Castella, que é a presidente do maior núcleo da Associação de Portugal, que fica em Lisboa. Certamente será uma grande palestra que ela fará. E o presidente e o fundador da Associação Portuguesa de Reiki, ele me presenteou, há quase 20 anos atrás, esse manual em japonês. Fizemos a tradução dele aqui na Embaixada do Japão no Brasil, uma tradução juramentada, e esse documento diz o seguinte: com a energia do método Reiki, o Reiki é um método onde nós fazemos uso da energia. O coração não é o coração físico, é o nosso coração espiritual, que é o Anahata Chakra. No Japão, eles denominam Kokoro. Então, esse coração espiritual, que é a fábrica da energia terapêutica, onde a energia do universo se adensa, por isso que a gente fala que Reiki é amor. Então, o coração se torna semelhante a Deus ou Buda. Isso está nesse documento produzido pela organização Reiki Ryoho Gakkai. Agora, como que o nosso coração, tá? A partir do momento que a gente passa a utilizar essa energia do universo, se torna semelhante a Deus ou Buda, trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros. Então, essa expansão de consciência, essa evolução espiritual, ela faz com que o reikiano se torne um ser humano mais feliz e terceiros, os familiares, os amigos, as pessoas do convívio,
se tornam também mais felizes. Então, é impossível uma pessoa ter o seu coração espiritual equiparado a Deus ou a Buda. Buda não é o príncipe Siddhartha Gautama, o nome dele era Siddhartha Gautama. Ele atingiu o nirvana, a iluminação, no Japão a gente denomina de Satori, e aí ele recebeu esse apelido Buda. Buda quer dizer iluminado. Então, existem muitos Budas, muitos seres que passaram pelo planeta e atingiram a iluminação. Então, fica bem claro que o Reiki é um caminho que nos leva ao Satori, ao Nirvana e à iluminação. É isso, Rich. Muy bien, maestro. Após a morte do Sensei Usui em 1926, surgiu mais algum documento oficial sobre o Reiki? Después de la muerte de Usui Sensei en 1926, ¿aparecieron más documentos oficiales sobre Reiki, maestro? Sim, conforme eu expliquei para você, que a associação fundada pelo Sensei Usui, a Usui Reiki Ryoho Gakkai, fundada por ele, né? Que foi fundada, lógico, um pouco antes da transição da morte dele, que aconteceu no dia 9 de março de 1926, ela se manteve ativa. Tá? E ela desenvolveu esse manual para os seus membros, que eu acabei de falar para você, que é o Reiki Ryoho no Shiori. Que foi, e esse manual ele vem de 1974. A mestre Havayo Takata, ela ainda estava viva, porque ela faleceu no dia 12 de dezembro de 1980. Então, nós temos um manual de 1974. E o manual ele foi escrito por um membro da Gakkai, que é o sensei Koshiro Fukuoka, que na época do presidente já não era o sensei Jusaburo Shida, o presidente da Gakkai no ano de 1974 foi o sensei Hoichi Vanami. Então, eu mandei para você esse livro, eu não tenho ele traduzido para o espanhol, as respostas, acabei de mandar para você a capa, as respostas da Usui Reiki Ryoho Gakkai, se você puder mostrar depois às pessoas, ele foi publicado em Portugal no ano de 2018, tá? Pela editora Edições Mahatma. E nesse documento, o sensei Koshiro Fukuoka escreveu o seguinte: isso está lá nesse manual publicado em 1974. Então, o que eu vou te falar não é uma coisa que saiu da minha cabeça, que eu inventei. Eu estou citando para você uma informação de um documento oficial. Que os membros da associação, ao cumprirem os 5 princípios, obtêm. Aí eu coloquei assim, eu vou chamar a atenção para essa frase: avanço no aperfeiçoamento espiritual. Isso está no documento. Tornando eficaz essa energia inata que nós utilizamos no método, congênita. Além disso, manifestam admiravelmente o seu efeito porque realizam as melhorias da mente e do corpo, a maneira de pensar, a mente pensa e do corpo, as suas e dos outros, ou seja, do reikiano e de terceiros. E está escrito no documento. Então, buscam continuar a elevar e melhorar a eles mesmos. Ou seja, fica bem claro a evolução espiritual, a expansão da consciência. Segue o documento, acumulando treinamentos, experiências, tornando-se pessoas mais competentes, com maior capacidade espiritual, isso está no documento, a fim de serem capazes dessa realização. E uma vez mais aparece essa informação, assemelhando-se aos deuses. Isso está na página 28, no terceiro parágrafo, na oitava linha desse livro que foi publicado em Portugal. É isso, Rich. Muy bien, maestro. Ah,
quiero decir algo nomás en español. Me da mucho gusto que mencione este texto porque en español se conoce muy poco sobre este texto y qué bueno que lo trae a este congreso, maestro. Vamos a la siguiente pregunta. Profesor, o manual Reiki Ryoho no Chori, tras alguna referencia sobre cómo los reikianos japoneses realizan el proceso de expansión de la conciencia, ¿el manual Reiki Ryoho no Chori proporciona alguna referencia sobre cómo los reikistas japoneses llevan a cabo el proceso de expansión de conciencia? Exatamente, né? No início, Rich, quando eu entrei nesse caminho do Reiki há pouco mais de 30 anos, não existia internet. Existia internet, mas era uma ferramenta militar dos militares norte-americanos. Então, hoje, muita gente, eu sou um pesquisador do Reiki, e as pessoas pesquisam na internet. Só que alguém colocou as primeiras informações na internet. Eu não fui o pioneiro, nem o segundo professor a colocar, mas eu faço parte desse grupo de professores que alimentaram a internet no primeiro momento. Estou falando de 30 anos atrás. Então, nós tínhamos que viajar, porque não havia internet, pegávamos um avião, íamos para a Índia, íamos para a Europa, principalmente para o Japão, colher informações para poder divulgar. E nessa de viajar, Estados Unidos, Europa, eu acabei tendo acesso a alguns livros publicados em inglês, em espanhol, e nenhum livro fazia referência a como que os membros da Usui Reiki Ryoho Gakkai eles faziam para ter essa evolução espiritual. E o documento que realmente, o único documento em que nós encontramos essa resposta é nesse manual de 1974, Reiki Ryoho no Shiori, onde o sensei Koshiro Fukuoka ele escreveu o seguinte, tá? Isso está escrito no manual. Para os membros da Usui Reiki Ryoho Gakkai, há pessoas nas quais a energia Reiki se manifesta mais forte. Então, se você receber Reiki, Rich, de 2, 3 pessoas, você vai perceber que existem terapeutas que têm um fluxo de energia mais potente. Antigamente, a gente lia que o Reiki era igual para todos os reikianos. A energia do universo é a mesma. Mas como essa energia se conecta com a energia Ki, que é a energia pessoal de cada reikiano, a capacidade de projeção varia. Então, eles deixam bem claro que alguns reikianos, a energia se manifesta de uma maneira mais forte. São as pessoas que têm fé, que acreditam, né, nessa energia do universo, nesse Criador, nesse Deus que nos oferece essa energia gratuitamente e que praticam a meditação Gachô. Essa meditação que a gente aprende no nível 1, que ao final temos o Gokai, repetimos os princípios do Reiki. É um fato incontestável. Aí aparece no documento, que eu chamo a atenção para essa frase agora. O fortalecimento da energia Reiki ocorre através do aperfeiçoamento espiritual. À medida que você vai expandindo a sua consciência, vai evoluindo espiritualmente, o seu Reiki vai se tornando mais forte. Essa informação, ela não é minha, ela é retirada desse manual. E eu continuo no manual. Pregam os membros da associação que quanto mais elevam o caráter, mais forte torna-se a energia Reiki. Então, a nossa capacidade terapêutica de projeção da energia vai se fortalecendo. Para se tornar uma excelente pessoa em termos de capacidade espiritual, o caminho é de uma variedade infinita, havendo muitas opções. Então, eles dizem que existem vários caminhos para você subir ao topo da montanha.
Só que eles escreveram o seguinte: porém, na associação, lá na Gakkai, fazemos através dos poemas do imperador Meiji. Está nesse livro aqui que está publicado em espanhol. Então, a maneira que eles realizam essa expansão da consciência, essa evolução espiritual, é através dos poemas, que são 100 mil poemas, e coube ao Sensei Usui selecionar menos de 0,1% dos poemas, que são 125 poemas. E que esses poemas estimulam a purificação da alma, da mente, e buscam cumprir, os membros, também os 5 princípios. Essa informação em que aparece que a maneira lá no Japão dos membros da Gakkai de expandir a consciência é através dos poemas escritos pelo imperador Meiji, vocês vão encontrar nesse livro publicado no Brasil e publicado em Portugal, na página 27, no segundo parágrafo, na 9ª linha, onde eu fiz a tradução do manual. É isso, Rit. Bien. Profesor Johnny, ¿algún de sus mestres de Reiki llegó a hacer alguna mención do Reiki como proceso de expansión de conciencia? ¿Alguno de sus maestros de Reiki ha mencionado alguna vez el Reiki como un proceso de expansión de conciencia? Bom, quando eu escrevi esse livro, que ele está publicado na Espanha com uma capa dourada, né? Uma capa diferente. Acabei de mandar para você. Se você tiver interesse, você pode colocar para eles, tá? O prefácio foi feito pelo Sensei Fuminori Aoki, que eu tenho uma amizade muito grande com ele há mais de 25 anos. Agora, eu tive contato com o Sensei Doi Hiroshi, ele fez o pós-fácio, tá? Ele terminou o livro. Então, esse livro, ele tem o prefácio e o pós-fácio de 2 mestres japoneses. Então, eu vou citar para você, tá, o pós-fácio, uma parte do pós-fácio, tá? E é interessante porque na época que o Sensei Doi Hiroshi fez o pós-fácio desse livro, ele era membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai. Ele tinha recebido o nível 2 lá na Gakkai. Ele não tinha o nível de Shinpiden, o nível de mestrado. Mas ele, como membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai, ele escreveu o seguinte, isso está no livro, tá? Lá no finalzinho do livro, que está em Portugal, está na Espanha, por editoras europeias e está no Brasil, está escrito o seguinte: em outubro de 1993, no entanto, tomei conhecimento, por acaso, de que a Usui Reiki Ryoho Gakkai, fundada pelo Sensei Usui, existia, e a tradição de cerca de 80 anos foi transmitida até a 6ª presidente, a Sensei Kimiko Koyama. Tornei-me membro da academia da Gakkai, quer dizer, ele entrou, ele se tornou, ele se vinculou a essa organização, por isso que nós temos que levar em consideração o que ele escreveu, através de apresentação. Para você entrar na Gakkai, você não pode entrar numa fila e falar, eu quero me tornar membro, ou mandar um e-mail. Você tem que ser apresentado. E recebi pela primeira vez Reiju, que é a forma original de iniciação, da Sensei Kimiko Koyama em Kyoto. Na época, a Sensei Koyama, que tinha 86 anos de idade, deixou o novo membro. Te mandei uma fotografia da Sensei Koyama. Por que eu falei isso para você? Tá? Porque nós temos que levar em consideração o que o Sensei Doi Hiroshi escreveu nesse livro, que o que eu fiz foi traduzir. Então, no pós-fácio desse livro está escrito o seguinte: Shinpiden, o reiki era dividido em 3 níveis, Shoden, Okuden, Shinpiden, níveis 1, 2 e 3A. Não existia 3A, 3B, níveis 1, 2 e mestrado. Não existia 3A e 3B. Então, Shinpiden era uma etapa para alcançar a iluminação,
que era o que o Einstein falou, a religião do futuro, religião no sentido de reconexão, de religar e reconexão com Deus, com a fonte. E ele deixa bem claro que isso acontecia no mestrado japonês. Shimpiden era uma etapa para alcançar a iluminação através da elevação da qualidade da energia Reiki. Por esse motivo, não era possível determinar um programa e sua aprendizagem era feita por orientação pessoal do Sensei Usui. Nós sabemos, né, que existe um programa no níveis, principalmente no Reiki ocidental, as posições nos níveis 1, os símbolos no nível 2, quem aborda, né, a técnica do joelho, a técnica do caderno, dependendo da escola. Então, existe um programa para os níveis 1 e 2. No Japão, não havia um programa, era um caminho para se atingir a iluminação. Ainda no pós-fácil, o Sensei Doi escreveu o seguinte: alguns importantes objetivos do método Reiki. Um deles é o ensinamento do caminho com C maiúsculo, que é um caminho espiritual, um caminho que leva à iluminação, que é o Satori, que é o Nirvana, né? Do Sensei Usui, através de experiências e reconhecimentos próprios. O Sensei ainda cita no pós-fácil, como resultado, descobri que tratamento da mente e do corpo e elevação da espiritualidade, novamente, ele bate na tecla da elevação da espiritualidade, são palavras comuns e idealizei Gendai Reiki Ho para pessoas do mundo moderno como uma forma prática do método. Então, isso foi escrito pelo Sensei Doi Hiroshi. Você vê que ele bate nessa tecla do Satori, da iluminação. Isso acontece no Shimpiden. Tá? Temos que levar em consideração que foi o único professor que eu tive. Eu tive 14 professores de Reiki. Ah, então, mas precisava? Não, bastava um professor. Um professor é o suficiente. Eu tive 14. Por quê? Porque eu queria escrever os livros. Eu estou publicando agora a minha 17ª obra sobre o Reiki. Então, para escrever, eu tinha que colher informações e montar um quebra-cabeça, porque não havia internet. A nossa busca era pessoal, né? Viajando, sempre acompanhado com a minha esposa, Rita, que me acompanhou em cada etapa, né? Das viagens, da pesquisa. É isso, Rit. Muito bem. Gracias, maestro. Vamos a la siguiente pregunta. Ah, profesor Johnny, o Sensei Dori Hiroshi llegó a tener alguna ligación con a Usui Reiki Ryoho Kakai. ¿Tenía el maestro Hiroshi Doi alguna conexión con el Usui Reiki Ryoho Kakai? Sim, ele foi membro, né? Ele deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro que ele teve contato com a Sensei Kimiko Koyama. Interessante, porque diziam que as mulheres não eram aceitas, né? Os primeiros livros ocidentais, que era uma prerrogativa de homens, né? E aí começaram a surgir essas fotos históricas, que você com certeza conhece, que está o Sensei Usui, uns membros da HK, e a maior parte eram mulheres. E eu tenho certeza que você, como mestre de Reiki, você vai concordar comigo quando nós vamos dar um curso, a maior parte do público é o público feminino. Então, as mulheres não só eram aceitas, eram maioria, e uma delas chegou a ser presidente da HK, que foi a Sensei Kimiko Koyama, que passou o Reiki, vinculou ele. Então, ele teve acesso a essas informações. E nós temos que levar em consideração o que o Sensei Doi Hiroshi escreveu. É isso. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Profesor Johnny, ah, ah, ¿qué o Sensei Do Hiroshi le faló sobre o Reiki como proceso de expansión de conciencia? ¿Qué Sim, le ele me dijo el falou. maestro Hiroshi Doi sobre el Reiki como proceso de expansión de conciencia? Sim, ele tocou no assunto comigo, no curso que nós fizemos, né? E ele citou no pós-fácil
no pós-fácio do livro, né? Que ele escreveu. Então, ele tocou, foi a primeira vez que um professor de Reiki chegou para mim, eu já era escritor, já tinha publicado alguns livros, já tinha iniciado algumas milhares de pessoas, e pela primeira vez um mestre de Reiki chega para mim e me apresenta o Reiki nessa vertente, como um método de expansão de consciência, que até então o Reiki era visto como um método terapêutico para melhorar a pressão arterial, a qualidade de sono, depressão, síndrome do pânico, e era uma filosofia de vida, pautada nos princípios. Pela primeira vez, o Sensei Doi Hiroshi me abriu os olhos para que o Reiki, como o Reiki, seria uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus, nós termos realmente uma evolução. É isso, Rich. Muy bien. Dígame, profesor, ¿dónde y cuándo fue a sua iniciación en Reiki con Sensei Doi Hiroshi? ¿Dónde y cuándo fue su iniciación de Reiki con el maestro Hiroshi Doi? Bom, eu acabei de mandar para você uma fotografia. Essa fotografia é do mês de janeiro do ano de 2002. Então, vai fazer agora em janeiro 23 anos. Então, você vai ver que eu ainda tenho cabelos e pretos, né? Que fisicamente eu tive. Até o Sensei Doi Hiroshi modificou muito. Eu vi uma fotografia sua, Brit, o ano passado com ele. Fiquei muito feliz de ver você no Japão ao lado do Sensei Doi. E eles estavam festejando com um pouco de atraso o centenário do Reiki em função da pandemia. Fiquei feliz de vê-lo presente lá e percebi que o Sensei Doi Hiroshi, ele fisicamente, ele mudou muito pouco em 22 anos. Eu tive uma mudança muito grande e essa fotografia ela é do dia 10 de janeiro do ano de 2002, tá? Onde ele diz o seguinte, isso ele escreveu, não fui eu. Ele escreveu e está lá no pós-fácil. No dia 10 de janeiro de 2002, acompanhado de Johnny, subiu o Monte Kurama, sob rigoroso inverno. Imagina, janeiro faz muito frio, né? Por isso que Mikao Sui, ele inaugurou a clínica em abril. Nós sabemos, porque ele deu essa informação na entrevista dele. Ele ficou 21 dias na montanha. Ele não pode ter ficado em janeiro, porque ele teria congelado, né? Nós subimos no meio da neve, né? E lá, diz o sensei, lá praticamos Reiju do Gendai Reiki-Ho. Então, isso foi escrito pelo Sensei Doi, tá? Essa iniciação aconteceu no Monte Kurama, no dia 10 de janeiro de 2002. É isso, Rich. Muy bien. Profesor Johnny, ¿cómo o Sensei Do Hiroshi fez para divulgar las técnicas do Reiki tradicional japonés? ¿Cómo hizo el maestro Hiroshi Doi para difundir las técnicas del Reiki tradicional japonés? Então, Rich, você está coordenando um congresso internacional, tá? De muito sucesso, porque você já coordenou vários. Esse é o 7º congresso, então você já coordenou 6 congressos. E você faz uso de uma ferramenta nesse momento você está nos Estados Unidos, na região da Califórnia, eu estou no Brasil. Então, nós estamos fazendo uso da internet, desse recurso fantástico que é a internet. Graças à internet, tá? O evento que eu coordenei, do centenário, eu não pude ir ao Japão, porque o Japão estava fechado em função da pandemia, no centenário, então fizemos um congresso também pela internet, e por incrível que pareça, o Sensei Doi Hiroshi fez uso também da internet. Nesse pós-fácil do livro, eu separei um pequeno trecho, tá? Escrito pelo Sensei Doi Hiroshi, para que fique claro que ele também faz uso desse recurso que é a internet. Em agosto de 1999, foi realizada uma reunião internacional em Vancouver, no Canadá. Eu sei que você, Rich, nesse momento está pertinho de Vancouver, na qual, durante 3 dias, foi realizada
o Japanese Reiki Workshop. Então, aconteceu uma reunião presencial em Vancouver, isso há 25 anos atrás, 1999. Aí ele segue escrevendo: a reunião contou com a colaboração da Associação de Reiki do Canadá, Sensei Richard Rivard, e com a participação de representantes de vários países, principalmente mestres de Reiki do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. Participaram cerca de 70 mestres de Reiki desses países todos, de 7 diferentes países, estando eu quem? Doi Hiroshi, entre os japoneses. As informações deste workshop difundidas através da internet. Então, ele deixou bem claro no pós-fácil do livro que o resultado desses 3 dias foram divulgados pela internet, repercutiram em todo o mundo. Além disso, foi implantada por participantes do workshop, tá? Pessoas que estiveram lá, uma rede internacional através da internet. E tem gente que critica, né, eventos de reiki através da internet. Só que o Sensei Doi, que foi membro da Gakkai, ele divulgou as técnicas japonesas através da internet. E graças à internet nós estamos aqui conversando, né, Rit? Entendeu? Não há problema nenhum em nós trabalharmos com o reiki pela internet. Inclusive, foi o tema do congresso do ano passado. O meu tema foi esse, né? Así es, maestro. Estou Y à sua estamos, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Vamos a la siguiente pregunta. Profesor Johnny, o que o Sensei Do Hiroshi fala sobre o Reiju que você recebeu no Monte Kurama no dia 10 de janeiro de 2002? Profesor, ¿qué dice el maestro Hiroshi Doi sobre el Reiju que recibió en el Monte Kurama el 10 de enero del 2002? Bom, ele deixou claro que nós subimos juntos o Monte Kurama e que lá eu recebi um Reiju, né? E no manual que ele me entregou, ele fala sobre o Reiju. Ele ensina a fazer e fala, né? E ele diz que o Reiju, que é a iniciação tradicional japonesa, é um método para o desenvolvimento do potencial espiritual. Na verdade, existem 5 tipos de Reijus que ele ensina, viu, Rich? Ele te ensina um Reiju para você iniciar a pessoa no primeiro nível, que é no Shoden, um Reiju para iniciar no nível 2, que é o Okuden, um terceiro Reiju que ele ensina para iniciar no Shimpiden. Então, são 3 tipos de Reiju. Ele ensina um 4 Reiju, que é um Reiju de cura, para as pessoas manterem a saúde ou recuperarem a saúde, que lembra muito a iniciação de cura tibetana, ensinada por William Lee Rand. E um quinto Reiju, que ele usou em mim lá no Monte Kurama, que é o Reiju de expansão da consciência. É um Reiju para você evoluir espiritualmente. Então, ele diz o seguinte, que o Reiju é um método para o desenvolvimento do potencial espiritual, expansão da consciência, aplicado através de um ritual realizado por um mestre qualificado. Tem que saber fazer. É o polimento do ser interior. Você transforma o seu chumbo em ouro, né? Traz grandes benefícios. É um caminho que vai fazer o reikiano mais feliz. Os alunos japoneses do Reiki são estimulados a participar de grupos de estudo. O nome desses grupos de estudos lá no Japão é Shuryukai. Aqui no Ocidente, a gente vê muito, a pessoa vai ao nível 1, depois vai ao 2, 3A e desaparece 3B, e nunca mais vai ao encontro do professor. E lá, eles participam de grupos de estudo. E o nome desses grupos de estudo, Shuryukai, Kai de Jishinkai, de associação, organização, com a maior frequência possível. Então, os japoneses eles vão sempre receber
esses reijus, recebendo muitos reijus. Não é só reiju que vai te tornar um reikiano de nível 1, 2, 3A, 3B, Shoden, Okuden, Shinpidei, muitos reijus do sensei, o que os fortalece como canais de energia, tá? Então, isso que eu acabei de ler aqui, Rit, é um trecho do manual traduzido para o inglês em agosto de 1999, que foi essa reunião de 3 dias em Vancouver, quando foi realizada lá no Canadá. Esses 3 dias, né? Esse workshop chamado de Japanese Reiki Workshop. Então, essa informação, eu recebi esse manual em inglês, foi produzido lá em Vancouver, e eu fiz a tradução do que o sensei fala sobre os reijus. É isso, Rit. Muy bien. Profesor Johnny, ¿hay algún registro oficial de un grupo de estudio Shoyokai no Japón? ¿Existe algún registro oficial de un grupo de estudio Shoyokai en Japón? Sim, eu te mandei uma fotografia, eu não sei se você vai conseguir compartilhar ela na palestra, do sensei Toshihiro Eguchi. Ele está de costas e à frente dele deve ter umas 80 pessoas, mais ou menos, realizando a meditação Gachô. Lembrando que esse sensei, Toshihiro Eguchi, ele era amigo pessoal do sensei Uzui. Além de amigo, ele recebeu o mestrado das mãos do sensei Uzui. Com a morte do sensei Uzui, que aconteceu em março de 1926, ele seguiu lecionando. Você vai ver que o encontro está cheio, tá? E nessa única foto histórica que eu tenho de um Shuyukai, numa prática na associação dele, que é a Associação Tanasui no Michi Michibiki no Kai, é o nome da organização do Sensei Eguchi. Durante a meditação, os poemas do imperador Meiji são recitados, seguido pelo Reiju, realizado pelo Sensei Toshihiro Eguchi. Então, eles recitam e você vai ver aí, com certeza, ele fez um reiju coletivo, né? Pela quantidade de pessoas que aparecem nessa fotografia que eu te mandei aí. Então, é a única foto histórica, essa foto aí tem quase 100 anos, né? De um Shuyukai, onde estão todos fazendo a meditação Gachô. É isso. Muy bien, maravillosa esa fotografía. Vamos a la siguiente pregunta, maestro Johnny. ¿Has algún registro oficial de sintonización de Reiki a distancia realizada por los maestres más tradicionales de Reiki? Profesor Johnny, ¿existe algún registro oficial de las iniciaciones de Reiki a distancia realizadas por maestros de Reiki más tradicionales? Existe sim. Antes, eu quero te parabenizar, que você fala português melhor do que eu falo espanhol, por isso que nós estamos falando em português. E eu acho interessante, Rit, que eu vejo você falando outros idiomas, além do seu. Você é chileno, e aí vem outros palestrantes, e eu acho muito bonito, muito interessante essa facilidade que você tem com os idiomas. Isso faz de você a pessoa certa para fazer esse trabalho que você está fazendo, conseguir comunicar com pessoas de diferentes países, tá? Então você me pergunta se existe, tá? Algum registro oficial de sintonizações de Reiki realizadas à distância por mestres mais tradicionais, tá? Então a resposta é que sim, que recentemente, isso não faz muito tempo, tá? Foram encontrados documentos originais que comprovam que a Sensei Havayu Takata, ela que trouxe o Reiki para o Ocidente. Então, que é uma pessoa mais tradicional do que a Sensei Havayu Takata, a pessoa que recebeu as iniciações de níveis 1 e 2 no Japão. O mestrado ela recebeu das mãos do Sensei Sujiro Hayashi, já no Havaí.
uma visita que o Dr. Hayashi fez ao Havaí com a filha dele, iniciou a sensei Takata no mestrado, mas ela foi buscar o reiki lá no Japão e coube a ela introduzir o reiki no Ocidente, iniciando 22 mestres. E nós temos um documento, tá, que ela realizou sintonizações de reiki à distância. E muita gente se posiciona de forma contrária a essas iniciações. Albert Einstein dizia o seguinte: triste época. Ele morreu em 55. Passaram mais de 70 anos e continua a mesma coisa. Que é mais fácil você desintegrar um átomo, Hiroshima e Nagasaki, do que um preconceito. As pessoas seguem preconceituosas. Elas querem mandar reiki à distância, querem mandar mensagens pelo WhatsApp, mas dizem que sintonização não funciona. Só que Havaio Takata realizou à distância essas sintonizações. Eu mostrei isso no congresso passado, tá? Que, pelo que você me disse, as pessoas, inclusive, que quiserem, poderão ter acesso, né, aos congressos anteriores, que há uma taxa de adesão, e eu acho muito importante que as pessoas tenham esse acervo. Mas é isso. Totalmente, maestro. Ah, profesor Johnny, ¿qué documentos son estos que comprueban que a Sensei Hawaii Takata realizó sintonización de Reiki a distancia? ¿Cuáles son estos documentos que prueban que la maestra Hawaii Takata realizó sintonizaciones de Reiki a distancia? Então, ela faleceu no dia 12 de dezembro de 1980. Não existia internet. Eu me lembro que eu estava na universidade ainda. Então, com certeza, não era um vídeo de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp. Havia pouco recurso para filmagem, já existia, mas era muito caro. Então, tratam-se de cartas. Eu me lembro que, naquela época, eu me comunicava com a minha mãe através de cartas. Escrevia uma carta manuscrita e levava no correio. Minha mãe escrevia, e vinha o carteiro, me entregava uma carta. Então, esses documentos eram os documentos possíveis naquela época. Então, trata-se de cartas, mais de uma cartas, escritas com a letrinha de Havaio Takata, de próprio punho, destinadas a uma senhora chamada Doris Duke, reikiana de níveis 1 e 2, que comprovam que a senhora Duke aprenderam o nível 2 do reiki por telefone, naquela época eram telefones convencionais, e por carta, tendo recebido a sintonização à distância. Isso fica bem claro na carta. A principal carta tem o carimbo dos Correios, até hoje os Correios carimbam as cartas, datado de 19 de dezembro de 1978. Ela treinou essa senhora no nível 2 à distância. Estas cartas, escritas pela Sensei Havaio Takata, elas se encontram nos arquivos da David Rubenstein Rady Book and Manuscript Library, na Duke University, uma universidade privada fundada em 1924. Então, essa universidade, onde estão os documentos, ela tem 100 anos, que fica localizada em Durham, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. E quem localizou essas cartas foi o Dr. Justin Stein. Eu sei que você o conheceu, que vocês estavam juntos nesse evento lá do Japão, e nós devemos a esse pesquisador, a esse mestre de Reiki, que é um cientista, né? É um PhD na Universidade de Toronto. Quando ele estava escrevendo a dissertação sobre a história da prática do Reiki, ele encontrou essas cartas. Então, é uma coisa fantástica a gente ter isso aí, porque essa turma preconceituosa, quando a gente mostra os documentos, e mesmo assim eles ficam bravos, né? Alguns querem ter razão, o ego, né? Que ensinaram os alunos que não era possível, né? E aí, de uma hora para outra, vem que Takata fazia, e aí as pessoas ficam desarmonizadas, né? Mas é isso. Mandei para você uma fotografia do Dr. Justin Stein, tá?
Muy bien, maestro. Profesor, ¿cuál es o teor das cartas escritas pela Sensei Hawayo Takata? ¿Cuál es el contenido de esas cartas escritas por la maestra Hawayo Takata? As pessoas poderiam dizer: ah, foi um erro de interpretação, não foi bem isso que a Sensei Takata queria dizer. Mas está muito claro na carta. Eu vou ler aqui, tá? Em uma das cartas destinadas à senhora Duke, a Sensei Havaio Takata explicou que, vezes, ensinava através do telefone. Lógico que não era telefone celular, tá? Telefone fixo, não existia internet. E dava sintonizações à distância. Ela deixou bem claro que ela dava aula pelo telefone e a sintonização era à distância. Na carta, com carimbo do dia 19 de dezembro de 1978, a Sensei Takata reitera que em um telefonema anterior, ela explicara à senhora Duke como desenhar os símbolos do nível 2. Então, isso ela explicou no telefone, explicou na carta, até como desenhar os símbolos. E a Sensei Takata escreveu que o símbolo não, isso é muito importante, hein? Que isso está escrito na carta com a letra de Havaio Takata, que o símbolo não funcionaria sem a sintonização. E que aí ela deixou bem claro que ela poderia realizá-la à distância. Assim, tinha que ter a sintonização e que ela poderia, isso no telefone. E na carta. Mais tarde, em uma carta separada, a Sensei Takata adicionou uma cópia dos 3 símbolos. Quer dizer, os símbolos foram pelos correios, do Reiki para a senhora Duke, pelos correios, detalhando a sequência dos traços de cada símbolo. É isso. Bien. Profesor Johnny, ¿más alguien te acceso a estas cartas escritas por la Sensei Hawayo Takata? ¿Alguien más tuvo acceso a estas cartas escritas por la maestra Hawayo Takata? Bom, tem uma pesquisadora, uma cientista do Reiki, que é conhecida internacionalmente, eu tenho certeza que você conhece ela também. Ela teve um legado, uma contribuição muito grande, né? E eu já estive com ela em 2 congressos internacionais, um em Portugal e um na Espanha, né? Que foi a mestre de Reiki Pamela Miles. Ela é reconhecida internacionalmente. E ela, como cientista, pesquisadora, ela confirmou a publicação. Essa publicação, ela foi lá na universidade e teve acesso. Aí no dia 24 de janeiro de 2015, há 9 anos atrás, ela publicou no site dela, comprovando a veracidade, a existência desse documento, dessas cartas assinadas por Havaio Takata. Então, não foi só esse sensei, o Justin, né? Não foi somente o Justin Stein, Pamela Miles, e agora outros tiveram acesso a essas mesmas cartas, tá? Pois não. Perfecto, profesor. Ya escuché que Sensei Doi Hiroshi fez uso de una técnica de sintonización a distancia colectiva en Madrid. ¿Procede esa información? Ya escuché que el maestro Hiroshi Doi utilizó una técnica de sintonización colectiva a distancia en Madrid. ¿Esa información es válida? Sim, todo mundo comenta dessa viagem que o Sensei Doi fez, né? Porque ele escreveu no livro dele algumas coisas e já próximo dele se aposentar, ele aconteceu um episódio. Esse episódio ele é comentado nos congressos até hoje. Muita gente já veio perguntar para mim, tá? Que é um episódio muito importante e que esse episódio ele merece muita reflexão de toda a comunidade reikiana. Nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015, o Sensei Doi Hiroshi, ele, conforme eu disse, que foi membro da HK, ele esteve na Espanha. Ele trabalhou muito na Espanha, onde eu também trabalhei, eu, Johnny, minha esposa, né, ensinando Reiki por mais de 10 anos. Por isso que eu tomei muito conhecimento
dessa reunião. Eu não estava, mas meus alunos estavam. E ele realizou um encontro, não era um curso, era um encontro, tá? De reiki tradicional japonês, as técnicas originais. Isso aconteceu em Madrid, no Centro de Convenções em El Escorial. Isso para mais de 200 pessoas. Alguns eram os meus alunos. Agora, não aconteceram sintonizações. Foi uma reunião onde ele falou sobre as técnicas japonesas. E eu mandei para você uma fotografia que eu tenho publicada, tá? Essa fotografia está na internet, tá? Onde está o Sensei Doi com mais de 200 reikianos. E aí, o que aconteceu, Rit, é que nos dias 14 e 15, logo após essa reunião, num outro hotel, que foi, eu mandei para você uma fotografia do hotel, que foi o Hotel Princesa Plaza Madrid, localizado na Calle de la Princesa número 40, em Madrid, na Espanha. O Sensei Doi Hiroshi, ele ministrou um curso, aí já não era um encontro, uma reunião, era um curso de mestrado, era um curso de Shimpiden, de 2 dias, e apareceram mais de 200 alunos. Como que ele ia fazer em 2 dias para sintonizar 200 alunos? Então, na ocasião desses eventos, desses 2 dias, o Sensei Doi Hiroshi ele estava prestes a completar 80 anos, tá? De idade. Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1935, em Okayama, no Japão. E ele está caminhando já para 90 anos de idade, né? Agora, mesmo para um mestre mais jovem, com menos idade, seria totalmente impossível realizar a sintonização presencial em 2 dias para mais de 200 pessoas. Então, nesse momento, nesse curso, dos dias 14 e 15, alguns alunos meus estavam lá, eu não vou citar o nome deles, mas eles estavam lá. Tá? O Sensei Doi, ele informou que ele faria a sintonização de forma coletiva. Mas eu te mandei uma foto do Sensei Eguchi, com um grupo imenso de pessoas. Então, ele não ia fazer a sintonização individual. E que iria fazer de forma coletiva e à distância, fazendo uso de uma técnica que fora utilizada pelo Sensei Uzui, a fim de sintonizar grupos grandes simultaneamente. E assim foi feito. E agora, o que ele fez foi dividir o grupo. Ele dividiu, eram 200 pessoas. Ele dividiu o grupo em 2 grupos de 100 pessoas. Um grupo com tradução para o espanhol e outro para a tradução no inglês. E ele sintonizou, tá, 100 pessoas por vez, de forma coletiva e de forma à distância. Isso foi presenciado por 200 pessoas. E esse evento que é muito comentado nos congressos, que as pessoas vêm me perguntar e eu digo que eu não estava lá, mas que alunos meus estavam, né? E ele disse que as pessoas poderiam, que elas poderiam aprender, né? Elas poderiam aprender isso aí, essa técnica que ele fez uso. É isso, Rich. Maravilloso. Muy bien, maestro. Profesor Johnny, ¿você utiliza o Reiki como herramienta de expansión de conciencia? ¿Utiliza usted, maestro, el Reiki como una herramienta de expansión de la conciencia? ¿Cómo lo utiliza? Rich, já faz 22 anos que eu aprendi como fazer isso. Mas como implica em reuniões semanais, atualmente eu moro numa região do Brasil chamada Minas Gerais, onde estamos inaugurando a sede própria, em 3 salas que nós compramos aqui. Temos a sede, que foi inaugurada no Rio de Janeiro, que é uma outra região do Brasil, em Copacabana. E temos uma filial, que fica em São Paulo. Então, o Brasil é um país muito grande, e Rita e eu estamos em 3 estados, então tornou-se totalmente inviável nós conseguirmos
todas as semanas estar com os alunos, as pessoas pegarem o avião, pagarem hotel. Então, eu sempre ensinei os meus alunos como fazer. Mas pela primeira vez, agora com a pandemia, nós resolvemos, tá? Criar um grupo, como o Sensei Doi criou um grupo de internet para divulgar as técnicas japonesas, nós criamos um grupo, tá? Que é o grupo de estudos Mikao Sui, tá? Esse grupo ele foi criado no final do ano passado. Esse grupo não tem nenhum ano. É um grupo online. O nome do grupo é Grupo de Estudos Mikao Sui Gemo. E nós nos reunimos semanalmente às quartas-feiras. É hoje, tá? Das 19 às 21 horas. Se você tiver interesse, Rich, você está convidado, tá? Hoje nós temos reunião às 19 horas. Caso você queira participar, tá? São durante 2 horas onde nós realizamos os radios. Então, isso existe há muito pouco tempo, não faz nem um ano que Rita e eu, minha esposa, nós resolvemos criar esse grupo de expansão de consciência pela internet. Foi a maneira que nós encontramos para estar com pessoas de várias regiões, de vários países, todas as semanas, às quartas-feiras. Wow, maravilloso. Ah, vamos a la última pregunta. Profesor. Vamos a la última pregunta. ¿Cómo debemos proceder para conhecer esse trabalho do grupo de estudio Mikao Usui? ¿Cómo podemos proceder para conocer este trabajo del grupo de estudios Mikao Usui? Brit, a pessoa precisa, ela não precisa dominar fluentemente o idioma português. Ela precisa entender o idioma, como você entende. Você entende, você se comunica relativamente bem, você poderia participar. Mas uma pessoa que não tenha um domínio mínimo do idioma português, ela não poderia participar. Um alemão, um holandês, um americano, entendeu? Porque nós nos comunicamos em português. E o que eu tenho feito, Brit, como está tudo muito novo, eu tenho convidado os reikianos do mundo inteiro que falem português para participarem de 4 encontros. Então, a pessoa vai receber 4 reijus, com 4 diferentes poemas. E esses 4 encontros, nós não cobramos, são gratuitos, para que as pessoas possam entender e perceber no organismo o efeito positivo de um reiju. Então, as pessoas que tiverem interesse, elas poderão me escrever, né? O meu WhatsApp é 55 do Brasil, 11 de São Paulo, 996194419. Repetindo, 5511996194419. Esse é o meu WhatsApp. As pessoas podem me escrever e nós incluímos as pessoas em 4 encontros. Terminado esses 4 encontros, nós temos uma mensalidade. Essa mensalidade, para você ter uma ideia, Rich, eu quando era terapeuta, hoje eu não sou mais terapeuta, que eu estou sem tempo. Eu atendia pessoas online e atendia de forma presencial. E eu cobrava por um atendimento com terapia de flores, com reiki, 65 euros. Eu trabalhava em Portugal e Espanha. As pessoas se inscreviam e eu fazia o atendimento online ou presencial, a pessoa podia escolher. A nossa mensalidade no grupo de estudos está em 39 euros, ou R$ 175. Então, é praticamente metade, 50% do que eu cobrava no atendimento. Então, não é um valor muito elevado, 39 euros por mês. E esse valor, todos os meus alunos sabem que a minha esposa e eu, nós não temos fins lucrativos nesse grupo.
Nós separamos esse dinheiro, ele é todo utilizado na manutenção do Instituto no Rio de Janeiro e São Paulo, que são salas alugadas. Temos que pagar a conta de luz, a internet, funcionários, os aluguéis, as salas não são próprias. Nós ainda não temos uma autonomia. Eu ainda preciso pegar. Minha esposa está aposentada, né? Eu sou escritor, então pegamos dinheiro nosso para complementar as despesas. Mas estamos caminhando bem. Em breve, nós vamos conseguir manter o Instituto com o que nós arrecadamos no grupo de estudos Mikao Sui. Deixando bem claro que não temos fins lucrativos nesse trabalho de expansão da consciência. E todos poderão participar. Caso você queira, Rich, nós estamos conversando online. Hoje é quarta-feira. Eu não sei da sua agenda, eu sei que é bem mais cedo. Nós estamos com 4 horas de diferença de fuso horário. Você está na Califórnia, né? Então, caso você tenha interesse, para você não fica tão tarde, né? 7 horas vai ser 3 horas da tarde para você. De 3 às 5 da tarde. Está convidado, Rich. Caso queira receber um reiju, tá, com os poemas. É isso, Rich. Maravilloso, profesor. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Qué maravilla poder haber escuchado esta brillante exposición con tanta información. Estoy seguro que tú que nos estás escuchando, que te quedaste hasta el final de esta entrevista, has podido llevarte, pero muchísima sabiduría, inspiración, confirmación para tu propia práctica de Reiki, que es precisamente uno de los objetivos de este congreso online. Así que con esto nos despedimos, profesor. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Rich, e quero deixar claro, muitas vezes eu falei coisas, escutei coisas, né, no Reiki, e outros professores falavam outras coisas diferentes. Você deve estar acostumado com isso. A gente fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e dizem que nós estamos errados. E como eu venho do mundo acadêmico, eu fui professor universitário durante alguns anos, e uma tese de mestrado, doutorado numa universidade, quando nós colocamos uma informação, nós temos que mostrar o documento, a origem, de onde vem aquela informação. De um tempo para cá, eu tenho tido muito cuidado. Eu, quando venho para um congresso como esse que você me convidou, de falar uma coisa e mostrar o documento, um documento japonês, um documento, o caso das cartas de Havaio Takata. E quando eu adotei esse comportamento, Rich, as pessoas pararam de contestar coisas que eu falava, porque hoje eu falo e mostro os documentos. Então, eu tenho tido essa preocupação. Quero te agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite, por ter convidado também a minha filha, Juliana, a Paulinha, lá de Portugal, e tantos outros amigos meus que irão falar aqui no Congresso. Pedir a Deus que te abençoe. Você vem fazendo um excelente, um bonito trabalho, que você tenha muita saúde, vida longa, para que você possa continuar nessa missão de divulgar o verdadeiro Reiki. Então, até a próxima, se Deus assim permitir. Para usted, maestro, también. Gracias. Muchas gracias, muy obrigado. Bien, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Nos vemos pronto.